O ponto polêmico do projeto em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia é o prazo para o início da proibição do uso de animais. 5 anos, mas só se o ingrediente testado for novo. No caso de ingredientes já conhecidos, o projeto proíbe totalmente os testes com animais. É lógico que a gente acha a iniciativa do projeto de lei maravilhosa, sem dúvida, isso é inquestionável. Mas nós precisamos entender o que nós vamos escrever ali, porque muitas vezes prazos dão alternativas para que situações críticas se mantenham e, o que é pior, aí com a anuência de uma lei. A lei está autorizando que aquilo continue. O que é importante é que ele está em conflito com uma lei já consagrada brasileira, que é a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, que é uma lei de 1998, olha, uma lei até do século passado, do final do século passado, onde ela condena em até 1 ano de prisão para quem realiza experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Ou seja, isto é um retrocesso, né? Nós vamos, na verdade, voltar para trás. Não é possível. Eu concordo com tudo que a doutora Vânia colocou aqui, menos num ponto. A Lei de Crimes Ambientais ela não é alterada com esse projeto. Isso pode até ter gente que fala que sim, mas eu nunca vi laboratório nenhum no Brasil ser fechado porque estava infringindo a Lei de Crimes Ambientais. Eu acho que, de qualquer forma, independente de pessoas concordarem ou discordarem, ele foi o primeiro projeto a ser votado no plenário da Casa que fala direitos dos animais. Isso foi um ganho, eu acho que ele serviu como um projeto pioneiro, onde, no início, quando a gente apresentou esse projeto, ele bania totalmente os testes em animais para o desenvolvimento de produtos cosméticos. O texto era simples e contemplava todo tipo de ingrediente. E nós barramos nas tratativas que a gente fez com a Anvisa e com o Conceia. Foram tratativas longas, demoradas. No início, o que foi proposto pelo Conceia foi 20 anos, né, de prazo da validação dos testes, e a gente foi numa tratativa tentando diminuir isso o máximo, onde a gente só conseguiu no texto manter os 5 anos. Quando nós falamos do parágrafo 8, ele diz o seguinte: no caso de ingredientes com efeitos desconhecidos, será aplicada a vedação da utilização de animais, que se trata o parágrafo 7, no período de até 5 anos, contando do reconhecimento da técnica alternativa capaz de comprovar a segurança para o uso humano. Ele, na verdade, fala de testes de ingredientes com efeitos desconhecidos. Ele diz o seguinte: na verdade, ele não obriga as empresas a usar métodos alternativos para esses testes num prazo de 5 anos, mesmo após o reconhecimento da técnica. Isso quer dizer o seguinte: tem uma técnica nova, mas a empresa tem até 5 anos para, de fato, se apropriar disso e implantar. Ou seja, pelos próximos 5 anos, nós vamos continuar tendo a mesma situação. Ele afirma de forma implícita que testes em animais são capazes de fazer essa comprovação de segurança para uso humano, o que, na verdade, é tendencioso e falacioso. Ou seja, com o uso das palavras, tenta-se construir um pensamento de que, olha, sem os animais não dá, vai todo mundo ter problema. Com os animais é absolutamente seguro. E a gente sabe que isto não é verdade. Não somos nós que estamos dizendo, são os trabalhos sérios e adequados que estão disponíveis, não só na ciência brasileira, onde nós já temos muita coisa, mas em outros países. E mais: introduz um regime especial para empresas de cosméticos que têm um prazo de até 5 anos, então, para usar os métodos alternativos. Enquanto, para pesquisadores do setor farmacêutico, por exemplo, o uso de alternativas não tem prazo. Ou seja, existe um conflito de interesse dentro da própria questão da experimentação, tá? E isso é inaceitável. Essa questão dos testes em animais não é o meu sonho, não é o que eu queria esse projeto de lei. Eu queria ele como a gente apresentou. Mas eu percebi que é impossível. Então, eu vou deixar agora na mão do senador Cristóvão Buarque, que é o relator, para ele tomar a decisão. Eu acho que o governo fez um acordo com a gente que não cumpriu, senador. Ele prometeu para a gente que, se a gente votasse daquele jeito o texto, ele seria aprovado no ano de 2014. Com isso, seria um ganho e, pelos números, a gente estaria salvando aí 90% dos animais utilizados em desenvolvimento de produtos cosméticos. Não foi cumprido o acordo, o governo não fez votar isso.
de uma forma ou de outra, ele sendo aprovado do jeito que está, ele estaria começando a salvar uma parte dos animais agora. Eu concordo que existem, dentro da proteção animal, os bem-estaristas, os abolicionistas. Eu não sou nenhum nem outro. Eu estou lutando pelo que eu puder salvar de animais. E como esse projeto salva um pouco dos animais do jeito que está, por mim, eu manteria o texto como está e deixaria ser votado no Senado e já promulgado logo a lei. E entraria na sequência com novos projetos de lei, onde a gente contemplaria todos os tipos de ingredientes, instituições de ensino, como a gente já fez com materiais de higiene, de limpeza e etc. e tal. Justifica adiar a aprovação desse projeto ou não? Eu não tenho essa resposta. Até porque eu tenho a impressão que o que se busca com emendas seria mais rápido com um novo projeto de lei do que com as emendas. Nós conhecemos essa casa hoje e nós sabemos a velocidade como anda projeto de lei quando se quer e emendas quando não se quer. Engaveta. Tudo isso eu vou levar em conta no momento. Eu quero que seja rápido e que a gente traga o máximo de proteção. Veja, o máximo de proteção. As proteções que essa lei não traz, eu gostaria de incorporar. Mas eu quero também que até lá a gente não trate mal os bichinhos enquanto espera uma lei melhor. Se tiver que fazer uma opção, eu vou optar pela vida, né? E em ordem de prioridade a vida humana. Então, não vou deixar de estar priorizando alguma questão que tenha que ser feita para poder a gente ter a cura de um mal insanável para o nosso ser humano. Mas com relação à cosmética, igual o nosso presidente muito bem expressou, a gente dá-se um jeito, né? Vai dando-se um jeito. Eu acho que não dá para ficar fazendo tanto sofrimento, tanta judiação a seres que são seres irracionais, que não têm como se defenderem. Então, consequentemente, eu acho que o projeto do nosso deputado, ele traz uma clareza de ação nesses fatos, né? E a gente não tenha dúvida, Ricardo, que eu acho que está em boas mãos aqui a relatoria na mão do senador Cristóvão, e com todo o cuidado que nós possamos ter, a gente vai tentar juntos acelerar o máximo possível esse relevante projeto, né? Acredito que o Cristóvão já expressou essa questão das emendas, a gente tem que avaliar com mais cuidado, que de repente elas vão atrasar mais do que agilizar, e a gente pode, de repente, discutir um segundo projeto, dependendo do tipo da emenda. O texto do deputado Ricardo Isaac, na forma como ele foi alterado pelo governo federal, permite que um percentual, talvez desprezível para os nossos desejos, seja poupado. Cabe, então, ao senador Cristóvão Buarque e aos seus assessores entender se, na forma como ele está, é um ponto de partida para algo melhor, que deve ser buscado sempre, certamente, não devemos parar por aí, ou se devemos fazer com que esse projeto emendado retorne à Câmara e que depois volte ao Senado, sabe-se lá quando. Às vezes aqui a gente não consegue o que quer, consegue o possível. Então, eu acho que seria da gente mandar esse projeto do jeito que está, já para uma aprovação, e se pensar já num outro para modernizar esse, vamos dizer assim, né? Porque eu também concordo que, se ele voltar, ele vai entrar realmente no limbo da eternidade aí. Eu, pessoalmente, tenho uma posição muito, eu não vou dizer nem só simpática, mas preocupada com o assunto, como eu coloquei nesse texto aqui, em que eu elaborei para Rio +20, é um livro, Desafios à Humanidade, Perguntas para Rio +20, são 250 perguntas, divididas em 80 temas. Um dos temas é animais, como respeitá-los. Esse é um dos problemas centrais nossos. É possível o avanço da ciência sem o uso de cobaias animais? E a terceira, o futuro da alimentação estará em uma alternativa vegetariana ou química, no lugar da carnívora? Ou seja, eu tenho estado envolvido nisso. Essa é uma das razões pelas quais, deputado, eu aceitei na hora. Por simpatia com a necessidade de proteção dos animais. E pela preocupação da dificuldade de decidir os limites disso. Eticamente, a gente vai colocar a defesa dos direitos dos animais na frente, por exemplo, das pesquisas para acabar com a raiva, com Parkinson, com Alzheimer, com câncer,
São questões éticas que não estão resolvidas para mim. Eu não fiz essa opção tão grande pelos animais contra o bem-estar e a saúde dos seres humanos. Contra os cosméticos, sim. Aí eu não tenho dúvida. Até porque poderia parecer que era por interesse próprio, para curar a careca. Não, eu sou contra para cosméticos. Mas há muitas perguntas que não estão aí sendo respondidas. Chegamos ao fim do Em Discussão, sobre o uso de animais como cobaias para pesquisas de produtos de beleza. Para rever este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv. Obrigado e até o próximo Em Discussão.